Olá, meu nome é Ana Carolina Pires, eu sou aluna do curso de Medicina da UFRR e hoje eu vou falar sobre o estudo dos casos de gravidez ectópica no Hospital Materno-Infantil Nossa Senhora de Nazaré nos anos de 2017 e 2018. Essa pesquisa foi realizada sob orientação da professora mestre Cíntia Lins, professora do curso de Medicina da UFRR. A apresentação vai seguir este roteiro: introdução, justificativas, objetivo, metodologia, resultados e conclusões. Para início, eu trouxe essa figura retirada de um site da internet, o BiologiaNet. Ela traz os principais órgãos internos do sistema reprodutor feminino e vai nos ajudar a entender melhor o objeto da pesquisa, que é a gravidez ectópica. Aqui temos o útero, o corpo uterino, o colo uterino, os anexos, trompa, ovário, as fímbrias e a vagina. A gravidez ectópica ela é a implantação e o desenvolvimento do ovócito fecundado fora do endométrio da cavidade corporal uterina, principalmente nas trompas, mas pode acontecer nos ovários, em outras partes do útero ou na cavidade abdominal. Ela tem uma incidência de aproximadamente 2% das gestações, com prevalência variando de 6 a 16%. No entanto, a quantidade de mulheres com gravidez ectópica não tem sido claramente determinada. No Brasil, não há medidas nacionais de prevalência e os trabalhos regionais de gravidez ectópica são escassos. Nos Estados Unidos, apesar da queda na taxa de mortalidade relacionada à gravidez ectópica, a condição ainda continua sendo a causa de aproximadamente 3 a 4% de todas as mortes maternas no país. Em relação à fisiopatologia da gravidez ectópica, um dos fatores mais importantes é a dificuldade no deslocamento ou implantação do embrião no endométrio da cavidade uterina. Algumas condições, como doença inflamatória pélvica, gravidez ectópica anterior, cirurgia abdominal prévia e indução da ovulação e fertilização in vitro, estão associadas a um maior risco dessa afecção. Em relação à clínica, ela pode se apresentar pela tríade clássica de dor abdominal, atraso ou irregularidade menstrual e sangramento vaginal. No entanto, somente 50 a 60% das pacientes vão apresentar essa tríade. A intensidade e a natureza desses sintomas também varia bastante, fazendo com que as pacientes cheguem na unidade de saúde apresentando desde dor leve ou sangramento vaginal leve, até francos sinais de abdômen agudo e choque devido à ruptura da gravidez ectópica. A suspeição para o diagnóstico é feita através da anamnese do exame físico e podemos lançar mão de alguns exames, como a medida quantitativa e seriada do beta-HCG e da ultrassom transvaginal, que auxilia bastante no diagnóstico. O tratamento pode ser feito tanto clinicamente ou através de cirurgia, que é o mais empregado atualmente e é indicado quando se tem uma gravidez ectópica rota ou nos casos em que ela é íntegra, mas o tratamento clínico não é indicado. O tratamento clínico pode ser feito com metotrexato e precisa, dentre outras coisas, de medidas seriadas do beta-HCG, que a paciente esteja estável hemodinamicamente e com gravidez ectópica íntegra. A pesquisa é justificada pelo fato de que a gravidez ectópica é uma condição médica recorrente. É causa importante de morbidade e mortalidade materna, especialmente em países de baixa e média renda, onde uma boa parcela das pacientes se apresenta ao serviço médico com ruptura da gravidez ectópica e comprometimento hemodinâmico. A conscientização sobre o impacto dessa condição em mulheres jovens férteis é essencial, uma vez que o diagnóstico precoce evita expor a mulher a condições potencialmente fatais, possibilitando um melhor controle sobre o seu futuro reprodutivo. Frente à determinação da prevalência e do perfil epidemiológico das gestações ectópicas no estado de Roraima, esse trabalho tem o objetivo de evidenciar, de forma atualizada, o perfil das pacientes atendidas
e as principais técnicas e condutas na abordagem desses casos, no Hospital Materno-Infantil Nossa Senhora de Nazaré, nos anos de 2017 e 2018. A pesquisa é um estudo observacional, transversal e quantitativo, iniciado após aprovação e liberação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFRR, realizado na Maternidade Nossa Senhora de Nazaré, o único hospital materno-infantil público de Roraima, na capital do estado. Os dados obtidos através da análise de prontuários relacionados à gravidez ectópica nos anos de 2017 e 2018 foram armazenados e tabulados no software Microsoft Excel 2013. Depois de excluídos os prontuários que não satisfaziam aos critérios de inclusão da pesquisa, foram selecionados um total de 151 prontuários, 76 do ano de 2017 e 75 do ano de 2018, resultando em incidências de 0,82% e 0,71% em cada ano, respectivamente. Nesta primeira tabela, temos a frequência da idade materna. As pacientes tinham idade entre 15 e 40 anos, com média de 26,8 anos. A maioria, 56,2%, tinham idade mais avançada, entre 26 e 40 anos, o que é esperado de acordo com a literatura. Porém, observamos um número relativamente alto, 43,7%, de jovens abaixo de 25 anos, das quais 35 já se encontravam entre a segunda e quinta gestações, chamando atenção para o início precoce da atividade sexual com exposição cada vez mais cedo a fatores que aumentam as chances de lesão tubária. Nessa tabela temos a frequência da paridade. 25,5% das pacientes estavam em sua primeira gestação e 74,4% delas eram multíparas, variando de gesta 2 a gesta 7. 9 dessas pacientes estavam experimentando uma segunda gestação ectópica. Esta tabela traz a frequência de outros fatores de risco. Em 131 prontuários, não foram descritos algum fator que expusesse a paciente a um maior risco de gravidez ectópica. 15 pacientes relataram cirurgia abdominal prévia, 4 relataram miomatose uterina e houve apenas um relato de doença inflamatória pélvica. Aqui na tabela 4, temos a frequência da localização das ectópicas. Os resultados estão de acordo com o que é encontrado na literatura, em que a grande maioria das gravidezes ectópicas ocorrem nas trompas. Em segundo lugar, com 4,6%, tivemos a gravidez ovariana. A tabela 5 mostra a frequência da situação das gravidezes ectópicas, se eram rotas ou íntegras no momento do diagnóstico. 79,4% eram rotas e 20,5% estavam íntegras no momento do diagnóstico. Este gráfico mostra em que momento da idade gestacional o diagnóstico foi feito. Em 60,2% das pacientes, o diagnóstico foi feito enquanto estavam no intervalo de 6 a 8 semanas, corroborando com a literatura que afirma que as manifestações da gravidez ectópica aparecem tipicamente entre 6 e 8 semanas. Há de se observar que, apesar do diagnóstico em nosso serviço ter sido feito com idade gestacional média de 6,7 semanas, a grande maioria das gravidezes ectópicas encontravam-se rotas, como dito anteriormente. É importante salientar que não foi possível determinar de forma fidedigna o grau de escolaridade e da educação e saúde das pacientes pesquisadas, e que em muitos prontuários não foi possível a comparação ou confirmação da idade gestacional pela data da última menstruação fornecida com a ultrassom transvaginal e vice-versa, gerando dúvidas sobre a confiabilidade das idades gestacionais registradas. Além disso, mesmo que os trabalhos pesquisados apontem idades gestacionais semelhantes no momento diagnóstico, seus autores não apresentam dados suficientes sobre as características epidemiológicas das mulheres atendidas, impossibilitando afirmar se são grupos equivalentes e que podem ser comparados.
A tabela 6 mostra um resumo da terapêutica utilizada na unidade de saúde. Em 98,01% das pacientes, a abordagem cirúrgica foi o tratamento de escolha, e somente 3 pacientes foram tratadas inicialmente com metotrexato. Esta tabela traz a frequência de complicações durante a internação hospitalar. 56,9% não tiveram complicações descritas em seus prontuários. 29,13% precisaram de transfusão de hemocomponentes. 16 pacientes tinham um intenso processo inflamatório que ocasionou aderências entre as alças intestinais e ou anexos. As 3 pacientes tratadas inicialmente com metotrexato precisaram ser abordadas cirurgicamente, pois o tratamento medicamentoso não foi suficiente para a resolução do quadro. 2 pacientes tiveram infecção de sítio cirúrgico, 2 precisaram ser transferidas para o Hospital Geral do Estado devido a instabilidade hemodinâmica grave e uma paciente teve cefaleia após raquianestesia. O gráfico 2 traz informações sobre os dias de internação hospitalar. As pacientes ficaram internadas em média 3,7 dias, 82,7% delas por 3 a 4 dias. O maior conhecimento sobre os números da gravidez ectópica no Estado é importante para implementar melhorias na assistência prestada. No serviço do Hospital Materno-Infantil, única maternidade pública do Estado, a incidência de gravidez ectópica esteve em torno de 0,71 a 0,82%, e a maioria das pacientes acometidas eram multíparas, com idade mais avançada, com gravidez ectópica rota nas trompas e foram tratadas cirurgicamente. A forma de conduzir os casos é semelhante aos diversos outros serviços, dentro e fora do país, e temos dificuldade semelhante em diagnosticar a gravidez ectópica antes da rotura para instituir um tratamento mais conservador que preserve o futuro reprodutivo da paciente. Esbarramos no fato de que o exame quantitativo do beta-HCG não está disponível de forma rápida dentro do serviço, gerando insegurança à equipe de saúde para adotar o tratamento clínico com metotrexato. Além de criar um ambiente favorável para que o profissional de saúde sinta-se seguro para tratar suas pacientes clinicamente, a educação em saúde deve ser estimulada através da orientação para homens e mulheres a respeito da gravidez ectópica e de condições que aumentem o risco da patologia, como infecções do trato genital. Deve-se estimular também ferramentas para uma melhor investigação epidemiológica nos serviços de saúde. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.